Bom dia, meu irmão, minha irmã, a graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma manhã na presença do Senhor, mais um tempo reservado na presença do Senhor para ouvirmos a sua voz, para aprendermos a sua palavra. Vamos orar para que Deus abençoe esse tempo e que tenhamos um tempo de aprendizagem em nome de Jesus. Senhor, diante da tua presença, mais uma vez nos colocamos em oração. Te agradecemos por mais uma noite de sono. Te agradecemos porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós mais uma manhã. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está ao nosso lado, onde quer que a gente vá. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e pedimos que, através da sua graça e misericórdia, o Senhor fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é a palavra reanimar. A palavra reanimar. Eu quero embasar essa nossa conversa no livro de 1 Samuel, capítulo 30, os primeiros 6 versos. Eu quero apenas ler alguns versos desse texto, e o texto diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Verso 6: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu acredito que, como você já passou por momentos em que parece que tudo desmoronou, em que as suas forças se foram, em que o seu chão se foi, até mesmo momentos em que você pensou que este é o pior dia da sua vida, momentos extremamente difíceis. Talvez você esteja passando por um hoje, ou neste momento, ou neste ano. E o que fazer nesse tempo de dificuldades, de lutas, de problemas? O que fazer quando tudo parece estar desmoronado? Como cristão, meu irmão, minha irmã, você terá alguns dias muito difíceis. Terá inclusive alguns momentos horríveis e intensamente desgastantes, de forte resistência e hostilidade. Esse texto que acabamos de ler relata um desses momentos terríveis que Davi enfrentou. E ele tinha perdido tudo. Havia acabado de perder uma batalha importante, as suas tropas terminaram sendo derrotadas, desmoralizadas e cansadas, e alguns de seus soldados conspiraram até em matá-lo, porque quando voltaram para a cidade deles, após terem perdido uma batalha, após estarem cansados, eles chegam até ali, estava tudo destruído. E o texto diz que eles choram amargamente, e os soldados de Davi desejam apedrejá-lo e matá-lo por conta da angústia e da amargura que estava no coração deles. Pense num dia terrível que Davi enfrentou. Ele chega, tudo destruído, as mulheres, os filhos foram levados, as casas queimadas, aquela cena de tragédia, eles cansados e agora angustiados, sofrendo. Mas o texto diz que Davi encontrou o segredo de como preservar estabilidade e manter a esperança. O texto diz no verso 6, no final do verso 6 do capítulo 30 de 1 Samuel, o texto registra que ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. O texto aqui não nos apresenta nenhum outro detalhe além desse, mas nós podemos supor que Davi, meu irmão, minha irmã, de algum modo se reconectou com Deus
com aquele Deus que ele conheceu, que ele serviu e que ele amava. E como cristão, meu irmão, minha irmã, você nunca crescerá tanto a ponto de dispensar sua necessidade de se fortalecer no Senhor. Eu quero chamar sua atenção para nós olharmos mais a fundo e tirarmos algumas lições desse texto. Nesse texto nós podemos identificar 6 maneiras para lidar com as piores situações que possam surgir nas nossas vidas. A primeira delas nós vemos no texto bem claro: você precisa chorar. Chore. Davi, quando chega e vê aquela cena terrível de tragédia, a primeira coisa que ele fez foi chorar. Com a dependência de Deus, permita que as suas emoções, as emoções do seu coração, reflitam a sua dor, expresse a sua dor, não retenha a sua dor, não segure as suas lágrimas, chore, chore. A segunda atitude que nós vemos nesse texto que Davi toma é que ele não ficou amargurado. Embora todos os outros que estavam com ele ficassem amargurados, ele não ficou amargurado. Concentre-se, meu irmão, na cura ao invés da vingança. Peça a Deus forças para que você seja capaz de perdoar em momentos em que você está sofrendo. Não fique amargurado, não deixe a amargura tomar seu coração, não deixe a raiva, o ódio tomarem o seu coração. Perdoe, não fique amargurado. Então a primeira foi: não chore, expresse a sua dor. A segunda: não fique amargurado, não guarde a sua dor, expresse a sua dor, chore, não fique amargurado. A terceira: reanime-se no Senhor. Rodeie-se de pessoas que são encorajadores na sua vida. O texto registra que Davi então procurou o sacerdote Abiatar e ele ora a Deus. Obtenha uma palavra de Deus, busque direção de Deus, abra a sua Bíblia, ore, abra a sua Bíblia e deixe que a palavra de Deus fale com você. Busque direção no Senhor. Quarta lição: fale com Deus e obedeça a direção que Ele der. Nós vemos aqui no texto que Davi procura o sacerdote, ele pega o colete sacerdotal e ele então pergunta para Deus, ele conversa com Deus e ele pergunta: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E Deus responde: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então, quarta lição: fale com Deus e obedeça o que Ele falar para você. Olhe para o futuro com esperança, saiba que Deus tem todo o controle. E recupere, restaure a visão que Deus tem colocado no seu coração. Comece a ver novamente o futuro que Deus reservou para você. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. A Bíblia diz: pensamentos de paz e não de mal. Creia na vitória que virá, que logo virá, porque Deus está à frente. Quinta lição: enfrente o mal. O texto registra que Davi não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem. O texto registra bem claramente que quando eles começam a viajar em direção atrás daquele exército que havia destruído a sua cidade, eles encontram um egípcio que foi abandonado, que era servo daquele exército inimigo, e ao invés dele destruir e matar aquele egípcio, ele salva aquele egípcio, ele alimenta aquele egípcio, e através dele eles encontram o povo que havia destruído a sua cidade e capturado e sequestrado suas famílias. Então, meu irmão, reconheça, enfrente o mal com o bem. Reconheça que nós estamos vivendo em um mundo destruído, quebrado. O mal nunca será vencido focalizando-se no mal. O mal será vencido focalizando-se no bem. Vença o mal com o bem. A vingança não resolve. A Bíblia diz que a vingança é do Senhor, não sua. Não faça justiça com as próprias mãos. Sexta lição: continue compartilhando. O texto registra que Davi, quando segue viagem em direção ao exército inimigo, ele segue com 600 homens e no meio do caminho
200 deles resolvem ficar, que estavam cansados, e eles seguem de frente. Eles seguem em frente. E lá eles encontram o exército inimigo, eles destroem o exército inimigo, recuperam suas famílias e recuperam despojos. E quando eles retornam para a cidade, eles encontram os 200 que haviam desistido, e os soldados que estavam com ele disseram para Davi: Davi, eles não merecem receber isso. Mas Davi não foi dessa forma. Davi não foi egoísta, não pensou apenas naqueles que foram. Davi pensou naqueles que ficaram porque estavam cansados, e ele dividiu os despojos com aqueles também. Então, meu irmão, continue compartilhando. Seja um doador, seja um altruísta. Quando você estiver no pior dia da sua vida, numa fase muito difícil, nós podemos ser tentados a querer tomar o controle e nos concentrarmos em nós mesmos e pensarmos só em nós mesmos, a sermos egoístas. É fácil se tornar egoísta quando estamos passando por necessidades ou por crises. Quando as crises vêm, a gente começa a pensar só em nós mesmos. Mas a Bíblia nos desafia a sermos altruístas, a compartilharmos, a doarmos. Supere esse desejo de ser egoísta e vá ao encontro da necessidade dos outros também. Existem várias passagens bíblicas que reforçam esses 6 passos. Se você olhar, por exemplo, em João 11:35, o próprio Jesus nos ensina que nós devemos expressar as nossas emoções. A Bíblia registra em João 11:35 que Jesus chorou quando ele viu que Lázaro havia morrido e viu que o povo, que as pessoas que estavam ali o amavam também. Nós vemos também que Jesus nos dá uma outra lição quando ensina a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: Pai, perdoa. Aliás, ele fala na cruz isto: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você precisa e eu preciso termos um coração perdoador. Nunca devemos pagar o mal, nunca devemos, aliás, ficarmos amargurados, ressentidos, mas devemos liberar o perdão. No Salmo 55:22 nós vemos também que os temores, as preocupações devem ser lançadas sobre o Senhor. A Bíblia diz: lança as tuas ansiedades ao Senhor e Ele te susterá. 1 João 4:4 diz: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deus está no controle, meu irmão. Por mais difícil que seja a situação, Deus está no controle. A Bíblia também diz em Romanos 12:21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não faça vingança com as próprias mãos, meu querido. Vença o mal com o bem. Responda a toda maldade feita a você com a sua bondade. A Bíblia também diz em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ofereça. Não seja egoísta nas crises. Então nós vemos aqui 6 lições quando estivermos passando por dificuldades, problemas. Primeira, chore. Segunda, não fique amargurado. Terceira, reanime-se, ganhe forças, fortaleça-se no Senhor. Quarta, fale com Deus e obedeça a ordem que Ele der. Quinta, enfrente o mal com o bem. E sexta, continue compartilhando, sendo doador. Não seja egoísta no tempo de crise. Divida tudo que você tem, em nome de Jesus. Seja altruísta. E eu fico pensando agora, para nós concluirmos esse tempo, houve alguma dessas etapas ou dessas situações em que, quando você esteve passando em crise, que você não conseguiu fazer? Qual delas é a mais difícil para você? Chorar, ficar amargurado, encorajar os demais, ter esperança, vencer o mal com o bem, ser doador? Qual é mais difícil para você? Que novos compromissos você está disposto a assumir para lidar com os piores dias da sua vida, com os momentos em que tudo parece estar desmoronando? Confie no Senhor, meu irmão, confie no Senhor. Chore, não fique amargurado, reanime-se no Senhor, fale com Deus e obedeça a direção dEle. Enfrente o mal com o bem e continue compartilhando, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, fale aos nossos corações, nos dá força para prosseguir, nos dá força para nos reanimarmos, Senhor, para nos fortalecermos no Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que está me ouvindo. E o Senhor sabe o que cada um está enfrentado nesse momento, e dê forças a cada um deles para não desanimarem, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana guardada e amparada pelo Senhor. Até mais em nome de Jesus.